Fala pessoal, tudo jóia? Hoje num formato um pouco diferente aqui para vocês. Há umas 2 semanas eu comecei a postar um pouco, né, dos estudos de soja, de milho, né? Prometi postar alguma coisa sobre dólar ainda essa semana e vou tentar fazer um resumão nesse vídeo aqui, né? Tentar ser bem breve. Não vou me atentar muito ao texto, né, que eu vou acabar colocando, vou tentar jogar todo o conteúdo aqui no vídeo e tentar explicar um pouco melhor a linha de estudo, né, de onde eu fui tirando as regiões de interesse ali do preço que eu fui vendo, né, os alvos e tudo mais. Lembrando, né, eu uso o Fibonacci, um Fibonacci customizado, né, fora do padrão. E vamos lá. Deixa eu minimizar isso aqui, tirar um pouco da tela aqui para não atrapalhar. Bom, gráfico semanal foi o primeiro estudo que eu postei, foi o que teve maior número de visualização e até hoje, né, rende ainda uns números interessantes, então isso acaba animando um pouco para a gente continuar. É, no gráfico semanal, né, porque a gente pega estudo aqui desde 2018 que eu comecei a analisar mais a fundo, né, o mercado de commodities, soja, milho principalmente, e durante a pandemia foi onde deu o boom, né, que eu comecei a validar alguns estudos. Eu vim desenvolvendo essa linha de estudo desde 2018, 2019, então aqui em 2019 eu já tinha tracejado uma região parecida com essa daqui, inicialmente. Então, lembrando, meu Fibonacci tem algumas regiões alteradas, né? Eu alterei o fundo aqui também branco para a gente ficar mais nítido isso. Eu ancoro ele sempre uma região base. A região base que eu encontrei, né, depois dessa movimentação aqui foi essa daqui, eu poderia ter usado essa, mas como teve esse rompimento para baixo aqui, depois eu vou comentar uma coisa parecida com o que aconteceu essa semana, acabei usando essa região aqui que eu achei mais interessante. Então, eu projeto, né, eu uso a extensão de Fibonacci, projetei esse primeiro movimento aqui junto com esse gap, próximo à média de 200, que é uma média que eu uso bastante, essa verde é 200 e a outra é uma média de 72. Eu uso esse conjunto de média que me passa alguns alvos e tudo mais. Então, eu tendo isso aqui nessa época aqui, ó, vamos pegar aqui de maio até junho, dentro disso eu já tinha uma intenção de alvo do que o Fibonacci acabou me dando aqui na região dos 10,43, só que eu também tinha a região de entrada, né? Depois desse primeiro movimento, dessa primeira pernada, o certo seria eu aguardar uma movimentação de retração. Comentei já alguns vídeos, né? Essa região aqui, a primeira região entre a verde e a amarela, né? Que é a região de 50 até o 38, de 50 a 61,8%, e depois essa região aqui que é a região mais segura, né? De realizar, por exemplo, uma compra nesse caso, né? Eu posso traçar um Fibonacci para definir alvos de baixa também, e isso vai só inverter o 0 e 1 ali basicamente. Então, aguardaria, né, alguma coisa nessa região. O stop sempre abaixo aqui do 20, né? Pode parecer uma coincidência ter parado aqui, mas esse estudo já fui validando em diversos ativos, até ativos mais voláteis do que a própria soja. E isso foi me dando os alvos, né? Vamos lá, vou voltar aqui, ó. Projetei essa região, me deu a entrada nessas regiões aqui, né? A primeira chegou a ir até o 1 aqui, nosso topo ali, acabou voltando, depois de novo na região aqui, lembrando que o stop deveria estar abaixo aqui dessa região, né? O stop que eu digo assim, é um ponto que se perder ali já pode começar a invalidar a nossa linha de estudo. Foi direto lá no alvo, bateu o primeiro alvo, aí o que eu vou fazendo, né? Isso aqui é que eu acho importante passar. Eu vou projetando os próximos alvos, definindo algumas regiões. Nesse caso, por que eu puxei direto aqui? Porque eu não vi muito sentido em alocando barra a barra. Nesse caso, eu vi essa região mais interessante aqui atrás, tá vendo? Com essa linha tracejada a gente consegue acompanhar. Então, depois que teve essa movimentação, né, bateu lá no alvo, eu já consigo projetar para cá. Isso vai me dar outro alvo lá. Lógico, sempre esperando um movimento de retração para poder alocar as entradas. Nesse caso, na época de pandemia, muita coisa acontecendo, foi bater um alvo atrás de alvo. Então, vai projetando, a gente, né, lógico, a gente não teve a entrada aqui, mas a gente consegue entender o comportamento do preço lá na frente, e isso é muito importante tomar de decisão. Lembrando, um gráfico semanal aqui, cada barra representa uma semana. Fui, né, projetando os próximos alvos, e o primeiro que eu postei lá, o primeiro estudo que eu acabei postando, era esse alvo aqui, ó.
Agora, se a gente volta, né, na última barra aqui, a gente vê essa movimentação, né, onde basicamente cravou no alvo lá, depois teve essa recusa aqui, esse pavio gigantesco, voltou a testar e depois sim voltou a regiões mais baixas ali. No Fibonacci aqui que eu estou utilizando, eu uso esses dois níveis que são diferentes, né? Não está na estrutura de Fibonacci. Esse aqui também não. Esse aqui, na verdade, o 20% aqui, que eu uso 20, né? No caso seria 23 ponto alguma coisa. Nesse 0.8, se não me engano, é 0,70 alguma coisa. E no 114, eu cheguei a usar o 120 uma época, né? Que daria uma igualdade aqui entre essas duas regiões. Mas eu filtrei um pouco mais, vi que o 114 acaba tendo uma região mais interessante. Por que eu uso esses níveis? Esses níveis me dão as zonas de rompimento depois, né, depois não, em cima desse 1 aqui, né, que é onde eu não vou dizer ancorar porque eu uso a ancoragem no 0, né, mas é onde eu projeto os alvos, a partir desse número 1 aqui, é o topo que eu uso para ter uma referência nisso. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. O que isso me passa, esses dois números aqui, o 114 e o 80? Ele me dá uma região, mais ou menos, para entender a movimentação do preço depois de romper eles. Rompendo acima, né, rompendo o 114, ele me dá uma intenção de chegar ao alvo de 1.8. Então, por exemplo, aqui teve um rompimento, uma barra interessante, né, posso acreditar que ele pode ir até o alvo. Lembrando, a entrada ficou bem longe, né? Não tinha mais uma entrada concreta aqui, né? Dentro do gerenciamento que isso aqui poderia dar, um gerenciamento de risco correto. Então, daqui para frente foi só acompanhar o preço mesmo. Vamos lá. Projetando o alvo final, né? O que eu fui vendo ali, né? Sei que é difícil, né? O produtor hoje sonha em voltar a soja lá o preço da soja no patamar como estava antes, mas a gente está um pouco longe disso. Voltando à realidade agora, me dando essas duas regiões aqui, né, de retração, a gente vê, né, observa, rompeu a linha do 114 aqui nessa tentativa, falhou, atingiu a máxima lá, atingiu o alvo, acabou voltando, incrivelmente, né, parou nessa região, aí parou nesse 114, por isso que eu fui filtrando, né, para poder entender melhor. Tem, né, operações, no caso de outros ativos que eu faço nesse tipo de rompimento, né, às vezes rompimento aqui, mas aí tem que ter todo um contexto, relacionar volume, aqui, né, eu estou usando o contrato futuro, então fica um pouco mais complicado de analisar isso, é o contrato futuro perpétuo, mas no caso de rompimento, nesse caso eu acredito mais um rompimento para baixo do que para cima, que foi o que acabou acontecendo aqui. Por que para baixo e não para cima? Porque o preço já estava esticado, né, para atingir os alvos lá, e como eu analiso o Fibonacci como sendo uma mola, né, ele comprime ali, o preço da soja tem um potencial de subir? Tem, mas ele precisa voltar para comprimir esse preço, depois ele voltar a subir. Essa região que ele acabou de entrar, né, entrou essas 2, 3 últimas semanas, é uma região que eu entendo de compressão desse preço, então pode ser que fique um pouco mais travado, né, fique um pouco mais indeciso, e a partir daí a gente começa a ter uma noção do que pode acontecer. O preço vindo, né, entrando nessa região, que foi o que eu fui postando aí, foi validando esses estudos. Agora ele atingiu o primeiro alvo, que era exatamente aqui, né, no meio dessas duas linhas. Deixa eu cair aqui pro diário, aí entra o último estudo que eu postei, né? Quando eu vi esse doji aqui, né, essa figura que é um doji, que representa indecisão do mercado, né? Esse cara aqui, né, por vir, né, de toda essa movimentação, a gente vê doji aqui, vê doji aqui, vê doji aqui, vê vários dojis aí. E por que esse aqui é o mais interessante para mim? Por conta da região que ele acabou formando. No dia que formou, até eu falei, nossa, né, pode ser que a soja volte a querer subir aí. Por quê? Porque ele me deu uma região, né, a princípio aqui, de potencial de subida. Então vamos lá. O que eu tinha em mente naquele dia que eu postei isso tudo era exatamente esse Fibonacci traçado aqui. A linha amarela que eu postei lá, falando que não poderia perder essa linha amarela, senão ia começar a invalidar os estudos, é basicamente essa linha aqui.
Perder nessa linha não fica interessante porque ele fica muito próximo de invalidar, né? Porque perdeu essa linha vermelha é o risco que não é legal correr. Então perdeu aqui, acabou invalidando, não perdeu logo no primeiro dia. No primeiro dia deu alegria, né? Começou a subir aqui, a moçada toda animada, vendendo soja. Maravilha, muito bom. Mas repara que ele ficou muito próximo ali, né? De projetar esse primeiro alvo aqui. Eu queria ter esperado essa primeira projeção para poder trabalhar essa projeção que eu acho mais interessante. Mas no próximo dia, né, já abriu, já rasgou aqui a região do 20%, então acabou que eu deixei isso tudo um pouco de lado. Mas sigo acompanhando. É, por conta de volatilidade, notícia que pode ter ocorrido aqui, acabou rompendo. Mas vou deixar esse estudo aqui, não invalido ele 100%, vou continuar acompanhando essa questão do diário e torcendo para o preço se manter acima dessa linha laranja, né, do 38, que daí continua, né, uma questão assim de interesse talvez para jogar ele lá para cima novamente. Isso não tem como estipular dias, né, não tem como estipular um prazo concreto, mas é bom acompanhar, né, entender um pouco mais de fator fundamentalista que pode interferir nisso daqui, lembrando que o nosso não, né, o alvo que eu estou esperando, né, lógico, não é agradável, mas o alvo que a técnica acaba me passando é esse alvo aqui embaixo. Então, a força maior, né, o mercado, né, tá dando um direcionamento para baixo, né? Isso aqui fica nítido quando a gente olha o tempo gráfico maior, olha, né, o comportamento do preço nas regiões. A tendência ainda é baixa, mas a gente tem esperança que esse preço, né, volte a patamares que sejam equivalentes ao custo dessa safra. Então, né, infelizmente, essa safra está sendo bem complexa, né, bem complicada, bem complexa, então é difícil a gente se estruturar em um fator só. Quem acabou se estruturando em um fator só, né, segurando muito em cima de clima, que o clima ia jogar o preço para cima, a gente não viu isso, né? Por mais que a situação tivesse muito feia, a gente viu a soja caindo, caindo, caindo. E chega uma hora que a gente tem que ter uma noção e às vezes né, vi muito produtor que acabou não abraçando o lucro, né, na oportunidade que teve na soja lá 180, 200. E agora, infelizmente, a gente tem que ter uma noção do prejuízo, talvez. Para isso que tem as ferramentas, né, que eu sempre coloco no finalzinho dos meus estudos, ferramentas que pode ajudar o produtor a travar a produção dele, travar os custos. É lógico que acaba tirando uma parcela do lucro se a commodity vier a subir, mas isso tudo entra numa questão que vai dar uma tranquilidade muito maior para ele dormir e continuar vivo em cima, né, trabalhando nesse mercado. Então, basicamente é isso, né? Desculpa aí pela inúmeras gaguejadas e tô meio travado ainda. Esse aqui é o primeiro vídeo, só cliquei no gravar e tá indo sem edição mesmo. Não sei nem se eu vou conseguir postar, porque acho que ficou meio comprido, né? Deu aqui 13 minutos. Mas vou postar, espero que seja válido isso daqui. Sei que é uma coisa complexa, análise de gráfica, né? Grafista, acaba sendo deixada de lado às vezes. Eu gosto muito porque eu consigo, às vezes, relacionar fatores fundamentais com análise gráfica. Essa semana, particularmente, devido à correria do trabalho, estou focando só no gráfico, que é uma coisa um pouco mais clara para mim, que eu consigo sentar e entender o que o preço está me dizendo com as barras. Mas é interessante pegar, ler notícia, tentar relacionar dólar também. O dólar é um fator importantíssimo na formação de preço aqui da nossa commodity brasileira. Então, é isso. Espero que seja útil para alguém. Se gostou, né, peço que curta, não precisa compartilhar, mas que curta. Isso aí dá um incentivo para ir postando mais. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar direct, adicione aí, a gente troca uma ideia. Como fui atendendo algumas pessoas, conversando um pouco, compartilhando esse mundo aqui, né, que é um mundo diferente para muitos, mas estou vendo muita gente dando mais atenção a isso. Então é isso, agradeço demais aí e vamos torcer para que sejam feitos bons negócios, né, e que o nosso agro possa ser fortalecido novamente. Um abraço a todos e um bom final de semana.